crente de verdade suporta a luta e diz: "Fala mesmo, Senhor." Uma pregação impactante do pastor Moisés Leopoldino, que vai confrontar sua fé. Assista até o fim e descubra o que é ser um verdadeiro servo de Deus. Queridos irmãos, nos saúde com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram o segundo livro do profeta Samuel, os irmãos encontram, eu faço os meus agradecimentos, muito feliz de poder participar deste tradicional trabalho que acontece aqui na Assembleia de Deus, no Ministério Cataduva. Eu já tinha ouvido falar deste trabalho, mas não tinha tido ainda o privilégio de poder conhecer. E hoje Deus me dá esta alegria de poder estar aqui. Meus agradecimentos ao pastor presidente, pastor Benedito, todos os seus obreiros, pastores, colaboradores. Também agradecendo a pessoa do irmão Marcos, sua família, e sua equipe, os irmãos todos que ajudaram diretamente, indiretamente. E eu digo, irmãos, que o trabalho dos bastidores às vezes costuma ser muito difícil. Tem um texto na Bíblia que diz que houve um dia que faltou ferreiro em Israel. Israel tinha um exército, mas não tinha mais ferreiro. Quem faz a espada é o ferreiro. Quem luta com a espada é o soldado. Por que tinha soldado e não tinha ferreiro? Porque a condecoração é para quem? O soldado. A medalha, o soldado. O troféu, o soldado. Quem era promovido? O soldado. Aí chegou um dia que ninguém queria ser ferreiro mais. Trabalhava no fogo e não recebia os privilégios porque trabalhava nos bastidores. Só que o soldado precisa do ferreiro. Nunca vai acontecer uma festa dessa se as pessoas que estão nos bastidores não trabalharem. Verdade? Os irmãos que ajudaram, os patrocinadores, as irmãs, os irmãos, as crianças, está sentado numa cadeira aí, limpinha, cheirosa, alguém limpou. Verdade? A gente está aqui nesse tempo bonito, alguém cuida. Deus abençoe todos os irmãos, os que trabalharam nos bastidores, os que trabalharam publicamente, que a recompensa do Senhor seja sobre vocês. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. E Davi temeu ao Senhor naquele dia. Em algumas traduções dizem, naquele dia Davi teve medo do Senhor. E disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é de uma passagem muito especial deste livro, um acontecimento histórico que até hoje tem muito a nos ensinar. E com certeza, nesta noite, Deus tem uma palavra para o nosso coração. A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ou a Arca de Deus, é a mesma arca, ela era o utensílio mais sacrossanto do tabernáculo. A Arca da Aliança não é todas as pessoas que tinham acesso a ela. Ela ficava no Santíssimo Lugar, que é o átrio, o lugar santo, santíssimo lugar, o santo dos santos, e lá ficava esta arca. Quando essa arca foi feita, como todos os utensílios do tabernáculo, foi Deus quem deu as medidas. Foi Deus que deu a matéria-prima. Vai ser feito dessa madeira, vai ser feito assim, o modelo é esse, o tamanho é esse. Essa arca foi feita de madeira, uma caixa quadrada, coberta de ouro por dentro e por fora. Ela tinha uma tampa, a tampa dessa arca se chamava propiciatório,
Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, cujas as asas se encontravam, e ali aparecia a Shekinah de Deus, a glória de Deus, e onde Deus falava. O sumo sacerdócio tinha acesso periodicamente ao Santo dos Santos e também à Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estava a vara de Arão que floresceu, o maná, um vaso com o maná que desceu do deserto e as tábuas da lei. Essa Arca da Aliança, para o povo de Israel, era a própria presença de Deus no meio deles. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E nós vamos encontrar na história, se você ler desde o início, essa arca apareceu em vários lugares, em vários momentos, na época de Eli, na época do Jordão, na época de Josué, na época de atravessar o Jordão, lá estava essa arca. E essa arca era muito respeitada. Os irmãos têm uma ideia, para passar perto da arca, Josué disse ao povo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo teve que ir a 900 metros dessa arca, consagrar a vida para no outro dia no Jordão passar perto dela. Era um tecido extremamente considerado como a própria presença de Deus. Isso aqui eu estou falando só para explicar aos irmãos o que era a Arca da Aliança. Mas na época de Eli, na época do sacerdote Eli, Eli tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias, e teve uma guerra contra os filisteus. Ofni e Finéias não tinha Deus na vida, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, mas na hora da guerra eles pegaram a arca para levar para a guerra, com a intenção que Deus os salvasse. Só que Deus não é amuleto, Deus não é um símbolo para a gente levar Deus só na hora da guerra. Eu não posso levar uma vida totalmente atrapalhada e buscar o socorro de Deus só quando eu preciso. Tem coisas de Deus que só acontecem comigo quando eu sou de Deus, quando eu ando com Deus, quando eu estou com Deus. E o Ofni e o Finéias levou a Arca da Aliança como um amuleto. Ó, estamos perdendo a guerra, vamos chamar Deus para a guerra. Deus não foi. Eles levaram a arca e Deus permitiu os filisteus vencer a guerra. E tomaram a arca de Deus da mão de Israel. E levaram essa arca da cidade de Asdod. Levaram essa cidade, ou melhor, de Ebenezer a Asdod. Ebenezer é terra de Israel, Asdod é terra dos filisteus. Levaram a arca e colocaram a arca dentro da casa de Dagon, o deus dos filisteus. Por quê? Porque era comum, irmão Marcos, pegar o símbolo ou a imagem do Deus vencido e colocar na casa do Deus vencedor. Então, para os filisteus, na cabeça dos filisteus, eles não tinham vencido Israel, eles tinham vencido o Deus de Israel. Na cabeça dos filisteus, ele não tinha vencido os israelitas rebeldes, eles tinham vencido o Deus dos israelitas. E eles colocaram a arca do lado de Dagon como um troféu. Mas no culto matutino na casa de Dagon, os sacerdotes da casa de Dagon entram no santuário de Dagon, e quando entram no santuário eles têm uma surpresa: a arca de pé e Dagon caído com o rosto no chão. Deus está dando um regalo. Se um rebelde perdeu a guerra, não fui eu que perdi, eu continuo sendo Deus. E aonde a minha presença está, Dagon não fica de pé, os demônios não ficam de pé, ninguém subsiste diante desse Deus. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos, ele tem a onipresença, a onisciência, a onipotência. Você pode dar glória para ele? Os sacerdotes de Dagon, o pastor Benedito achou que era um acidente. Dagon escorregou e caiu. Vamos colocar o Dagon de pé. Colocaram o Dagon de pé. Quando chegaram no outro dia de manhã para entrar no santuário de Dagon, Dagon estava caído, só que dessa vez com a cabeça cortada, com os braços cortados e com as pernas cortadas. Só o tronco de Dagon. Quando eles viram isso, eles se assustaram. Aí Deus envia uma doença no meio dos filisteus, porque a presença de Deus, a arca da aliança que representava a presença de Deus, estava lá. E eu vou colocar uma vírgula para falar uma coisa aqui. Deus não é ecumênico.
essa história de Deus está em todo lugar, Deus está com todo mundo, Deus está em todo culto. Não, o negócio é ter fé, cada um busca Deus do seu jeito. Deus não está não. Deus não habita em qualquer lugar não. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio do seu povo. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não é preconceito contra outra religião, não é preconceito com quem serve outro Deus, mas a presença de Deus não fica com quem não é de Deus. Deus gosta da companhia de quem glorifica o seu nome, de quem lhe serve, de quem lhe teme, de quem lhe adora. Deus está aqui porque o povo de Deus está aqui. Deus está aqui porque a igreja dele está aqui. A presença de Deus fica confortável no nosso meio porque tem reverência, porque tem louvor, porque tem respeito à santidade de Deus. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Se eu disser que Deus está em todo lugar, pastor, na onipresença, não confunda as coisas. Não confunda onipresença de Deus com presença de Deus, é diferente. Presença e onipresença é diferente. O povo de Israel perdeu a arca, está na terra dos filisteus. Deus manda uma doença. O que é que os filisteus fazem? Eu não vou ficar com essa arca aqui não. Eles pegam a arca de Asdod e levam lá para a cidade de Golias, lá para Gate. Quando chega em Gate, Deus manda doença nos moradores de Gate. Os moradores de Gate fazem uma reunião e não vão ficar com esse negócio, com essa arca aqui não. Vou mandar essa arca embora. Manda essa arca para Ecrom, cidade dos filisteus. Quando chega em Ecrom, Deus manda doença nos filisteus também. Aí os anciãos dos filisteus fazem uma reunião e dizem assim: olha, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas está querendo essa arca de volta lá. Vamos mandar essa arca de volta. Fizeram um carro, colocaram a arca em cima, encheram a arca de presente, um carro de presente, melhor dizendo, e disseram o seguinte: nós vamos fazer um teste, uma prova. Nós vamos colocar 2 vacas que estão com bezerrinho novo. Quem já foi da roça ou é da roça sabe que a vaca não abandona o bezerro por nada. Se precisar, ela quebra uma cerca. Se precisar, ela derruba o vaqueiro, mas ela quer ficar perto do bezerro. Se as vacas abandonar o bezerro e for na direção de Israel, a vaca não tem GPS, irmão. Vaca não sabe para onde é o norte e para onde é o sul. Nós vamos soltar as vacas, ninguém levou. Nós vamos pôr a arca em cima do carro, colocar 2 vacas com bezerrinho novo e vamos soltar as vacas. Colocou o carro, colocou nas vacas, e a Bíblia diz que as vacas, mugindo, foram na direção exata de Israel. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. A presença de Deus não erra endereço. Com as mãos levantadas, receba esta palavra. Na noite deste dia, Deus não ficou procurando em Catanduva um lugar para ir, ele já sabia onde era. Deus está conosco esta noite, a presença de Deus está conosco esta noite, e quem vai usufruir desta presença glorifica o nome do Senhor. Chega lá, paciência. As vacas vai mugindo, pastor Benedito, e chega na primeira cidade de Israel, uma cidade chamada Bet-Semes. Os israelitas, quando viram as vacas trazendo a arca no carro, ficaram tão felizes, mas tão felizes, mas tão felizes, que a Bíblia diz que eles cantavam e gritavam que a sua voz se ouvia de longe. A alegria foi tanta que eles mataram as vacas, queimaram o carro, sacrificou as vacas, e a Bíblia diz que cometeram uma loucura e abriram a tampa. Não podia tocar mais. Morreu naquele dia 50.070 homens. Quando eles abriram a tampa da arca que morreu, fizeram uma reunião. Mas agora a reunião já não é dos filisteus, é dos crentes. Os crentes de Bet-Semes fizeram uma reunião, porque o filisteu mandar a arca embora é compreensível. Agora, o povo de Deus fazer uma reunião para mandar a presença de Deus embora. Fizeram uma reunião, os irmãos lá de Bet-Semes fizeram uma reunião e disseram assim: não dá para ficar com a arca de Deus aqui não. Mas por quê? Deus é muito santo. Não tem quem pode subsistir diante de um Deus tão santo. Deus é muito duro. Olha o que Deus acabou de fazer. Abriu a arca, Deus matou gente. Não dá para servir um Deus santo desse não. Ó, quando você chegar num lugar e você encontrar um crente que achar que Deus é muito duro, pastor, acho que a palavra não é bem assim. Eu acho que Deus não tinha que cobrar tanto. Pastor, por que Deus condena tanta coisa?
Pastor, por que Deus proíbe tanta coisa? Você encontrou um crente de Betsemes. Pastor, por que Deus não deixa isso? Por que não pode aquilo? Por que crente não faz isso? Por que crente não vai ali? Por que crente não frequenta esse lugar? Você encontrou um crente problemático que tem problema com Deus. Ele acha que Deus é santo demais para ser servido. Porque crente verdadeiro não tem problema com a Bíblia. Crente verdadeiro não tem problema com a doutrina de Deus. Um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo não tem problema com pregação do Evangelho. Só quem ama a palavra de Deus, levante as suas mãos aos céus. Não levante a mão bem alto, dê glórias ao nome do Senhor. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é santa. A palavra de Deus, ela confronta, ela não ofende, ela sara, ela cura, ela liberta, ela levanta. Eu estava há poucos dias atrás pregando num evento de jovens e eu estava falando sobre o filho pródigo, pastores. O filho pródigo tinha alguns problemas seríssimos. Eu já volto aqui na arca. Vou voltar aqui, segura aí. O filho pródigo tinha alguns problemas seríssimos. E um dos problemas seríssimos do filho pródigo é que ele era muito inteligente. Ele era o quê? Não, pode falar muito o quê? Mas por que o senhor acha que o filho pródigo era inteligente? Eu não acho, não tenho certeza. Ele conhecia seus direitos. Talvez esse irmão que está do seu lado, ele não conhece 5% dos direitos que ele tem. A maioria das pessoas não conhece o direito. O filho pródigo sabia a parte da fazenda que era dele. Ele sabia que se pedisse ao pai, o pai o entregaria. Mas ele foi lá na mão do pai e disse para o pai assim: olha pai, o que é meu eu não quero na sua mão. O que é meu o senhor entrega para mim. Realmente era dele. Era dele ou não era? Mas estava na mão de quem? Quem cuidava? Quem administrava? Quem governava? O problema de se achar inteligente demais é querer tirar o governo do pai e trazer o governo para nós. A gente não pode ser tão inteligente a ponto de achar ele na Bíblia. A gente não pode se tornar tão inteligente a ponto de querer reformar a Bíblia, tirar versículo da Bíblia, colocar versículo que não está na Bíblia, tirar a doutrina que está na Bíblia e inventar uma outra que não existe. Não, não pode fazer. Nós não somos mais inteligentes que o pai. Enquanto o pai estiver no governo, nunca vai ter falência. Enquanto o pai estiver no governo, vai dar tudo certo. E o pai continua no governo das nossas vidas. Diga glória a Deus. O segundo problema do filho pródigo, vou voltar nesse. O filho pródigo, vou pregar não, é sobre a água. O filho pródigo, ele nunca conseguia ver a cerca da casa do pai como uma proteção. Para ele, a cerca era uma prisão. Quando você encontrar alguém que acha duro, pastor, por quê? Por que tem que ser assim? Mas para você é uma proibição. Você deveria ver isso como uma proteção. Porque tudo que Deus proíbe é te livrando de algo. Tudo que Deus proíbe você de fazer. Sabe quando você vai para o médico diz: não come isso, não alimenta disso. Por quê? Pra você não morrer, pra você não ficar diabético, pra você não infartar, pra você seu colesterol não subir. Ele está te proibindo para te proteger. Então não olha para a palavra de Deus como se Deus estivesse te castigando, porque as proibições de Deus são para a nossa proteção. São para nos preservar. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. E aí, pastor? A última coisa do filho pródigo. Volta aqui na água. O filho pródigo saiu da casa do pai e foi para um país distante. Foi para onde? Todo país tem 3 coisas. Diga comigo: cultura, lei, idioma. Está lá? Quando o filho pródigo saiu da casa, ele diz: não dá para ficar numa casa que tem essa cultura, que tem essa lei e que fala este idioma. Eu pergunto, os irmãos respondem: o pai quer perder o filho? O pai quer perder o filho? Entre perder o filho e mudar a lei, o pai perde o filho. Deus não vai mudar a Bíblia com um grupo de gente congregada. Deus não vai fazer uma reforma na Bíblia com um grupo dizer: agora dá para ser crente. Deus não vai tirar da Bíblia o versículo que condena a nossa prática, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa iniquidade. Deus não vai tirar da Bíblia um mandamento para alguém se sentir confortável. Eu acredito que não tem nem crente de Betsemes aqui, um crente que tem problema com Deus. Um crente que acha que Deus é santo demais para ser servido.
Só aqueles que, pastor, pode ser duro, pode ser apertado, pode ser proibido, mas desde que a presença esteja com a gente. Levanta a mão quem pensa assim: pastor, eu prefiro que Deus me bata, que Deus me puxe minha orelha, que Deus me corrige, mas eu vou pedir o que o salmista pediu: não me lance da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Quem ama a palavra de Deus, levanta as tuas mãos e dê glória a Deus pela palavra. Dê glórias a Deus, porque Deus, Ele é um Deus que pode ser servido por aqueles que aceitam os seus estatutos e os seus mandamentos. Vou colocar outra vírgula. Você tem um privilégio muito grande, muito grande. Você congrega em uma igreja séria. Você tem um pastor sério, crente. Você tem pastores crentes. Você não tem noção do que está acontecendo nesse mundo. Tem lugar que não pode pregar mais a Bíblia. Tem lugar que não se fala mais da Bíblia. Tem lugar que você não pode confrontar nada. Você não pode falar mais nada. É proibido falar. Porque se você falar, o crente de Betsemes que está lá, ele levanta na sua frente e vai embora na hora do culto. Ele se sente ofendido, ele se sente magoado, ele se sente constrangido. Agora eu dou glória a Deus pelo crente verdadeiro, porque quando Deus aperta, em vez de ele reclamar, ele diz: fala mesmo, Jesus. Fala, Deus, é a tua palavra. Fala que teu servo ouve, fala que a tua igreja escuta. Quantos aqui amam a palavra de Deus e acreditam que Deus fala através da sua palavra? Dê glórias ao seu nome. Eles pegam uma arca e levam para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E essa arca fica lá 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. Passa-se a gestão de Saul. Davi está reinando sobre todo Israel. E Davi diz o seguinte: eu não vou ficar em Jerusalém sem a arca. Eu não vou governar sem Deus. Eu vou trazer a arca da aliança de volta. E vou colocar a arca da aliança, agora já não é mais em Siló, vou colocar na cidade de Davi, ou cidade de Sião, que é Jerusalém. E Davi agora marca um culto. Um culto com 30 mil crentes. Uma festa, uma mega festa. Se você lê o texto, irmão, sem ler o capítulo completo, você pensa que foi o maior congresso do mundo, que foi a festa mais linda do mundo. Davi está lá. Quem está com o sacerdote? Quem está lá no culto? Aiô e Uzá, 2 jovens sacerdotes. E esses sacerdotes agora, quando vão buscar a arca, que está lá em Kiriat Jearim, ela ficou lá 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. A arca representa a presença de Deus. O que a arca representa? A presença de Deus. Você conseguiria ficar 20 anos sem a presença de Deus? Alguém cantou um dia dizendo: não me deixes, nem por um minuto, por favor. Alguém cantou e eu ouvi esses dias: pode me faltar o dinheiro, pode me faltar a saúde, pode me faltar a fama, pode me faltar muita coisa, mas a tua presença, ela não pode faltar. Tem alguém que ama essa presença? Levante as suas mãos aos céus por um minuto. Onde estão aqueles seres que gostam de sentir o calor de Deus, assim, a presença do Espírito Santo? Pastor, eu gosto de vir para o culto e gosto de sentir Deus, pastor. Eu gosto de chorar, falar em mistério. Eu gosto de sentir o coração queimar dentro do peito. Pastor, eu venho para o culto, mas eu venho adorar. Para mim isso aqui não é uma reunião, não, pastor. Pastor, isso aqui para mim não é um encontro de irmãos, não. Isso aqui é um culto de adoração. Eu sou batizado com o Espírito Santo e eu vou falar em mistérios essa noite. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Pastor, essa presença é tudo na minha vida. Davi diz: vamos buscar. Davi era rei. Aí o Uzá era sacerdote. Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem de Deus quando mandou fazer a arca? Do lado de fora da arca vai colocar 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro. Vai passar uma vara, um varão dentro das argolas.
que o sacerdote vai jogar essa arca no ombro. Onde? Onde? Deus disse, está lá, depois você pode ler, Deuteronômio, pode ir lá quando a arca foi feita. Não aceito levar a arca de outra forma e nem aceito qualquer pessoa levar. Tem que ser o sacerdote da linhagem certa. E tem que ser no ombro. Se não for no ombro, eu não aceito. Mas Aiô e Uzá está muitos anos depois, centenas de anos depois que a arca foi feita. Aiô e Uzá era sacerdote. Eles conheciam. Se tem uma coisa, irmão, que o crente conhece, pastor, o crente não conhece, ele conhece. Pode obedecer, conhecer, conhece. Todo dia tem culto, todo domingo tem escola dominical, toda terça tem culto de ensino. Para que conhece a Bíblia? Aiô e Uzá fizeram para a arca, chegando lá, tem paciência. Aiô e Uzá fizeram para a arca um carro novo. O que eles fizeram para a arca? Deus mandou levar onde? E eles resolveram colocar onde? No carro? Esse é meu medo. O meu medo é o carro novo. O meu medo, me perdoe a geração mais nova, eu estou falando no nome da minha geração mais nova. Então eu estou me colocando no meio. O meu medo é de uma geração que está querendo colocar a arca dentro de um carro. Pastor, por que Aiô e Uzá colocou a arca no carro novo? Porque eles acharam que esse negócio de carregar no ombro era pro tempo de Moisés. Vou colocar uma vírgula aqui, hoje eu vou falar, irmãos. Tem uma turma querendo mudar tudo. Tem uma turma querendo mudar o louvor, a mensagem, a igreja, a cor da igreja, a pregação. Mas o Deus da igreja não vai deixar. O Deus da igreja ainda cuida da igreja. Levanta comigo as mãos aos céus quem tem temor a Deus e a sua palavra. Eu sei que não é teu costume não, mas só para incitar o teu irmão a querer ouvir o restante da mensagem, pergunta para ele assim: a presença de Deus na tua vida está no ombro ou está no carro novo? E estão devendo na essência. A geração de Aiô e Uzá é a geração do novo. Irmão, eu não sou radical não. Eu sou um pastor jovem, eu não sou radical não. Agora escute uma coisa. A performance em muitos lugares é 1000 e a essência é 0. Esses dias eu fui falar em um lugar e alguém ficou chateado comigo porque eu disse que a vocação e a desenvoltura misturou. O vocacionado e o desenvolto. Tem gente que tem desenvoltura, mas não tem vocação nenhuma. Tem voz, mas não tem vocação. Sabe falar, mas não tem vocação. E Deus, para contrariar tudo, quando Deus ia chamar, Deus não sabia quem sabia muito. Deus não chamava quem sabia muito, Deus chamava gago. Deus chamava gente que falava errado. Deus chamava alguém que alguém chegava e disse: quem é você, profeta? Ele disse: rapaz, eu não era profeta não. E nem filho de profeta, eu era boieiro. Eu não estou aqui porque eu quero não, quem me chamou foi Deus. Deus chamava o outro e dizia: pelo amor, não, pai, faz isso comigo não, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus diz: eu ponho a palavra na tua boca e tu fala. Levanta a mão, quem acredita que Deus ainda chama? O seu decreto e na sua verdade, Ele ainda chama. Aiô e Uzá fizeram um carro novo para lá. Por quê, pastor? Porque acharam que o jeito de Deus era arcaico. O jeito de Deus era ultrapassado. O jeito de Deus era sem graça. Aí eles fizeram um carro novo para lá. E colocaram a arca dentro do carro novo. E os bois levavam o carro. Quem levava o carro? É porque do jeito de Deus quem leva é o sacerdote. Leva onde? Ah, no ombro, porque ombro é responsabilidade. Ombro é cruz. Ombro é peso. Ombro é renúncia. Ombro é calvário.
Se você vê um crente assim meio encurvado, se você encontrar uma irmã gemendo, chorando no círculo de oração, não se escandaliza não, é porque a arca está no ombro. Quem carrega no ombro sente o peso do temor, o peso da reverência. Oramaia, túria, révia. Levanta a tua mão e glória a Deus. O peso de temer o pecado, de temer escandalizar o Evangelho, de temer errar contra o Espírito Santo, de temer errar contra a palavra. Porque no ombro, pastor, no ombro, o crente sente peso. Aleluia! E no carro, a Bíblia diz que os bois levavam e os crentes tocavam o carro. O evangelho do carro novo é assim, não tem peso. Quem leva é o boi. E os crentes vão tocando. Quando a arca está no carro, olha lá, tem cantor, tem sacerdote, tem 30 mil crentes, e Deus está olhando o culto de longe. Quando você olhar uma igreja que não prega o evangelho, que não prega a palavra, que não ensina, que não corrige, que não exorta, que não disciplina, você diz, Deus está abençoando, pastor, lá está cheio. Deus está olhando o culto, irmão, de longe. Todo mundo está lá, menos eu. Deus não está em um lugar onde o princípio que ele estabeleceu vai cumprir. Pastor, o senhor está dizendo é muito duro, é duro mesmo. Pastor, o senhor está dizendo que o lugar que não prega a Bíblia, Deus não está. Não, Deus não está. Pastor, o lugar que não prega a Bíblia do jeito que ela é, Deus não está. Não, eu estou te falando, Deus não está. Deus não está. Deus habita no meio da verdade. Quem concorda com isso? Diga a glória a Deus. Pergunta para o teu irmão de novo, a arca na tua vida está onde, irmão? Você já colocou ela num carro novo ou você ainda está levando no ombro? Pergunta para ele se ele ainda leva Deus a sério ou você está empurrando com a barriga. Você ainda é crente de verdade ou você está? Você ainda tem temor de Deus ou você está tocando os dois? Você ainda tem temor a Deus, você ainda busca a santidade, você ainda ora, você ainda lê a Bíblia ou você ainda jejua, você ainda congrega, você ainda toma ceia, você ainda frequenta grupo de ensino? Quem pode levantar as mãos para glorificar o nome de Jesus? Se tiver um crente de cara feia do teu lado aí, é porque ele é de Mercedes, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de mensagem. Mensagem assim ofende ele, não é crente. Mensagem assim espreme ele, por quê? Porque ele não gosta de verdade, ele não gosta de ser confrontado. Bate a mão em cima do teu ombro assim, diga assim, sai não, Jesus. Fica aqui, Jesus, fica comigo. Eu quero subir no arrebatamento. Eu quero ouvir o soar da última trombeta. Quem pode dar glórias no nome de Jesus? Isso. Deixa eu ver quantos estão sentindo a presença de Deus. Tem coisa melhor que estar no culto desse? Ouvindo o crente da glória a Deus falar língua estranha, chorar, e você depois tem que enfrentar um culto com um crente assoviando na sua cabeça. Com gente dançando samba no culto, dançando funk no culto, fazendo o culto uma balada, fazendo o culto uma festa. Você está reclamando porque pertence a uma igreja séria? Você está reclamando porque tem um pastor crente? Ou você está querendo mudar, colocar tua vida, tua família, teu ministério no carro novo?
Senhor por um minuto. Por um minuto, fale mistérios com Deus, levante uma lágrima, levante a tua mão, mostra a Deus aonde está o teu temor, a tua reverência, o teu respeito a Ele. O irmão Marcos hoje me fez um elogio e disse: só parece ser mais novo. Obrigado. Vou completar 46 anos, vai ter 25 anos que eu prego o evangelho. Eu fui chamado para o ministério muito novo. Daqui o pastor Benedito. Eu não sei quantos anos o ministério do pastor Benedito tem, mas deve ser muito tempo. Quantos anos o ministério do pastor Benedito? Muito tempo. 1980, que já trabalhava antes de 1980. Agora eu vou imaginar uma coisa. Eu não sou muito querido. Eu não sou muito querido pela turma mais jovem. Vou explicar os irmãos por quê. Não é que eu sou ignorante. Esse dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, esses velhinhos da igreja, eu vejo a hora que Jesus levar, eu falei: por quê? Não, passaram a vida toda aí. É difícil ter um que era doutor em teologia, é difícil ter um que... Eu falei: então eu vou te fazer algumas perguntas, ô cidadão. Você que é novo igual eu, você me responde. Eles não eram doutores, eles eram mais leigos, eles tiveram menos acesso ao conhecimento. Agora você me explica por que no tempo deles Jesus batizava mais que no nosso. Jesus curava mais que no nosso. E as pessoas se convertiam mais que no nosso. E tinha menos escândalo na igreja do que na nossa gestão. Eu falei: irmão, se enxerga, rapaz, a nossa gestão, a nossa geração é a geração do divórcio, do escândalo. Por que nós somos mais inteligentes e funcionamos menos? Nós somos mais inteligentes? Você não acha que é mais inteligente que os velhinhos? Por que o casamento é mais fracassado? A vida sentimental é mais fracassada. A vida espiritual é mais fracassada. Sabe por quê? Porque você se achou tão inteligente que você fez um carro para o quarto. Você se achou tão inteligente que você quer levar Deus do teu jeito. Você quer servir Deus da tua maneira. Você acha que servir a Deus é você que determina como serve. Não, meu amigo, nós não determinamos como se serve a Deus, não. Nós temos uma bússola. Nós temos uma Constituição, nós temos uma Bíblia. Nós temos os Evangelhos. Levanta assim comigo a tua Bíblia, levanta comigo a tua Bíblia. Que seja todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. Passará o céu, passará a terra, mas essas palavras não vão me passar. Deus é a verdade, Deus está na palavra. Diga glórias ao nome de Jesus. Só para o teu irmão não esquecer, pergunta para ele de novo: e a arca, irmão? Está no ombro ou está no carro? Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.